Bem, olá, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre o diagnóstico e a face. Então o que a face nos diz, que caminho ela nos indica percorrer na direção de um tratamento que vai beneficiar a face, né? Então esse seria o principal tema da dica de hoje, ok? Então, muito bem. A análise facial, ao contrário das outras análises, principalmente comparando com a cefalométrica, análise de modelos, é uma análise muito morfológica. A gente avalia a face, avalia as formas da face, sem mensurações, né? Sem medidas. Tá? Então, quanto mais calibrados, né, nós estivermos, melhor vai ser nossa percepção. Então a primeira coisa é definir o que é uma face normal, né? O que seria uma face equilibrada, uma face harmoniosa, né? Identificando o que é o normal, fica mais fácil a gente identificar o erro na face. Então veja bem, esse paciente, então a gente avalia o perfil do paciente. Então repare, né, os contornos do perfil. Repare o ângulo nasolabial, harmônico, sulco-mentolabial, né, uma boa profundidade, a relação dos lábios. Então, a gente observa essa face e a gente não consegue, nada nos chama a atenção. Então, é uma face equilibrada, uma face que está dentro de uma harmonia. Tá? Então, se a gente for avaliar alguns pontos que nos ajudam a identificar se está em harmonia, se não está. Então aqui a gente vai citar alguns, né? Então esse ponto inicial aqui, esse primeiro ponto seria o ângulo, o ponto subnasal, tá? É o ponto de união da base do nariz ao lábio superior, tá? Então normalmente esse ponto ele fica levemente atrás da ponta do lábio superior, né? A relação dos lábios, normalmente o lábio superior fica um pouco à frente do lábio inferior, discretamente na frente do lábio inferior, que por sua vez fica um pouquinho à frente do pogônio. Tá? Isso seria uma visão ampla, né? Uma visão geral do que seria, que a gente busca num lábio, num perfil harmonioso da face. Claro que vai depender, vai ter bastante variações, né, de acordo com a etnia do paciente, da descendência do paciente. Vão ter pacientes que a gente vai aceitar uma maior protrusão labial e outros que a gente vai aceitar maior retrusão labial. Então vai ter uma variação, mas no geral a gente sempre acaba buscando algo em torno disso. Tá? Então, se a gente for avaliar os pontos, né, quais são os principais pontos a ser avaliado numa análise facial? O primeiro eu citaria o ângulo nasolabial e a posição dos lábios em relação à linha estética. Seria mais ou menos isso, né? Então avaliamos aqueles pontos, né? Então existe a linha estética de Ricketts. Então qual a distância do lábio superior para essa linha e qual a distância do lábio inferior para essa linha? Tá? Elas estão proporcionais, essa distância, né? Então isso que a gente avalia nessa linha estética, tá? Então repare, nesse perfil harmonioso a gente nota que existe uma proporção dos lábios dessa distância, né? Está dentro de um padrão de normalidade, está dentro daquilo que a gente procura, né? Então reparem nesse paciente que já existe uma protrusão labial, então chama atenção esse lábio inferior mais à frente. Chama atenção um ângulo nasolabial um pouquinho fechado, uma leve protrusão do lábio superior também. Chama atenção a ausência do sulco mentolabial. Então o que está nos dizendo? O que nos sugere? Sugere que esses lábios estão à frente. Então fazer planejamentos biomecânicas que favoreçam a retração desses lábios seria um tratamento a favor da face, um tratamento que traria benefícios para a face do paciente. Outro ponto a ser avaliado é o
se o paciente possui selamento labial passivo, né? Então, selamento labial passivo é muito importante, ele que dá o equilíbrio, das regiões, né, interarcos, né? Então, vamos pensar aqui nessa região aqui. Então, os lábios fazem uma fossa vestibular nos dentes, eles tendem a jogar os dentes para a lingual. A língua, por sua vez, eles tendem a jogar os dentes para a vestibular. Então, com isso ocorre o equilíbrio, né? Se o paciente não tem um selamento labial adequado, os dentes vão acabar sofrendo mais alterações, né? Não tendo uma estabilidade, muitas vezes, né? Eles vão tender a sair de uma posição de equilíbrio, ok? Além desses fatores relacionados à estabilidade, ele tem influência na parte estética também, né? Repare essa paciente vamos voltar aqui. Repare essa paciente onde tem uma boa exposição, excessiva, aliás, eu diria, né? Exposição dos incisivos, o lábio fica entreaberto, e quando o paciente fecha, sela os lábios, repara, olha a força que faz na região do mento, acaba tendo esse aspecto de um sorriso entristecido, né? Então isso acaba afetando, de certa forma, o equilíbrio da face, afetando a parte estética do paciente, tá? Outro fator importante que a gente avalia é a tipologia facial do paciente, né? A tipologia facial do paciente avalia o paciente na parte vertical, né? Então o que a gente vai avaliar? Os terços da face, se estão em equilíbrio. Então essa paciente é um mesofacial, uma paciente que está com os terços em equilíbrio, paciente que toda a biomecânica que nós vamos fazer nesse paciente vai evitar alterar ao máximo essa harmonia que ela já tem na face da paciente, tá? Então, ao contrário desse paciente que tem uma tipologia, uma face longa, né? Então toda a nossa preocupação na nossa biomecânica é não realizar alguma biomecânica que pode aumentar a altura facial inferior desse paciente, para não piorar a face do paciente, ou toda biomecânica que a gente conseguir realizar que tende a diminuir a altura facial vai ser excelente para a face do paciente, né? Então uma mordida aberta nesse caso, se a gente conseguir trabalhar com uma intrusão dos dentes posteriores para rotacionar um pouco essa mandíbula, para tentar fechar essa mandíbula rotacionando, diminuindo a altura facial inferior, seria muito importante para o ganho facial do paciente, tá? Então outro tipo de face é a face curta, é uma face onde os lábios ficam comprimidos, o terço inferior da face reduzido, acaba tendo uma projeção do mento. Então biomecânicas que aumentam a altura facial inferior seria muito interessante. Então, exemplificando, um paciente, vamos pensar que ele tem uma sobremordida, esse paciente, então seria uma boa opção colocar um levante de mordida, um bite turbo anterior, para tentar corrigir essa sobremordida, instruindo os dentes posteriores e assim ganhando um pouco, tendendo a ganhar. Muitas vezes você não consegue, mas tende a caminhar para um sentido de uma melhora da face do paciente. Outro aspecto que a gente avalia na face do paciente muito importante é o padrão facial do paciente, certo? Então aqui mostra um padrão facial, um padrão 1, né? Onde os lábios estão bem relacionados, a mandíbula está bem relacionada em relação à parte maxilar, é uma face que não tem uma convexidade dentro da normalidade. Então toda a biomecânica nós vamos realizar mantendo essa situação, né? Cuidar para não alterar esse tipo de situação, né? Manter a relação boa que o paciente já tem, né? Então o padrão 2, exemplificando outro paciente, né? Então esse é um padrão 2, claramente pela deficiência mandibular, né? Então
mecânicas que tendem a avançar a parte inferior para compensar essa diferença mandibular seria mais indicada do que ao invés distalizar o superior, né? O paciente ele tem uma boa relação, um bom ângulo nasolabial, uma boa relação do lábio superior, né? Então o problema está mais inferior, né? Então seria mais indicado uma compensação inferior. Então é a face nos dizendo o caminho que a gente deve percorrer, mantendo o que está bom e melhorando o que não está legal, né? Então aqui é um padrão facial 3, né? Então a gente nota um ângulo nasolabial mais aprofundado, um lábio superior mais, vamos dizer assim, murcho, mais relaxado, uma protrusão do lábio inferior, que nos mostra, o que nos diz essa face? Se a gente conseguir avançar um pouquinho esse lábio superior, esse ponto A, né, seria de grande valia para o paciente. Se a gente conseguir retrair um pouquinho o lábio inferior, seria de grande valia do paciente, para a face do paciente. É a face nos dizendo o caminho, onde que a gente precisa mexer para melhorarmos a harmonia do paciente. Então, gente, essa foi uma dica em relação à análise facial, o que a gente observa em relação à posição de lábio, em relação à tipologia, em relação ao padrão do paciente, né? E de acordo com os resultados do que a gente observa, a face já nos indica o caminho que a gente deve percorrer, qual a biomecânica ideal que a gente deve planejar para não só obter uma relação oclusal interessante, mas ter uma relação, ter um tratamento que caminha em relação ao benefício, à harmonia da face. Ok? Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, a gente está nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, só mandar a sua dúvida, e nos grupos Ortho Intelligence. Ok? Um grande abraço e nos encontramos uma próxima vez. Até a próxima. Tchau, tchau.